A de Efésios, da quarta, é isso? Tá, tranquilo. Colocá-los no mudo aqui então, antes a gente. Bom, pedir para o nosso irmão Valdevino, pode fazer por gentileza a primeira oração da noite, amado? Posso sim, Recording irmão. in progress. Vamos orar. Soberano Deus, Santo Pai, obrigado, Senhor, por esse dia tão bom. Obrigado, Pai, por esse estudo que nós vamos assistir agora pelo seu servo Josué, Pai, que Deus abençoe ele pelo Espírito Santo, Pai, para podermos entender, passar nessa mensagem, onde nós chegarmos também ser santos, Pai. Seja santo, separado, para podermos ser luz e o sal da terra, gloriando o seu nome nas alturas, na largura, no comprimento, na altura, na profundidade, Pai, e fazendo somente a sua vontade. Tudo que fizermos seja para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos neste momento. Todos os que estejam aí na sala, seja grátis ao Senhor. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos em seu nome. Amém. Amém. Muito obrigado, meu irmão Valdevino. Então, nós estamos já um pouco adiantados nesse estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Esse trecho exortativo que começou em Filipenses 1:27, a parte A, nós estamos falando sobre o procedimento celestial. O Senhor aguarda de nós. Nós precisamos lembrar que a nossa pátria está no céu. Todo cidadão que tem uma pátria, ele acaba assimilando o costume dos cidadãos dessa pátria. E se a nossa pátria está no céu, nosso comportamento é um comportamento celestial. E nós subdividimos em 3 subtemas referente ao significado do que é um procedimento celestial. Né? A gente já conversou sobre unidade ou ousadia na batalha. Só pelo fato da gente proclamar e viver o evangelho vai acontecer um levante de perseguição, mas é graça. Inclusive ser perseguido, e a gente precisa ser unido para que, ao invés da gente recuar ante as perseguições, apresentando essa frente unida, a gente vá derrubando as fileiras das trevas e a luz vá avançando. Depois a gente falou sobre unidade dentro da própria comunidade. A gente até conversou, olha, se o vestiário não estiver fechadinho e unido, é difícil a gente ganhar a batalha lá fora. E a gente viu bastante sobre a ideia da mente de Cristo Jesus. Se a gente tiver a mente de Cristo Jesus, a gente resolve boa parte das questões dos nossos relacionamentos na igreja. E aí fiquei devendo, e vamos ver essa noite, Filipenses 2:12-18. Vamos conversar sobre o desenvolvimento da nossa própria salvação. E ao completar com esse terceiro subtema, unindo esses 3 dentro da carta de Filipenses, nesse contexto, Paulo está explicando para aquela igreja qual é o procedimento celestial, mas com aplicações práticas também para nós hoje. Fique à vontade, meu amado, quem quiser abrir o áudio e ler para nós Filipenses 2:12-18, por gentileza. Posso ler, João? Obrigado, pode sim, Grace. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo.
Muito obrigado, Grace, pela leitura, pelo apoio, pelo serviço. E eu quero só dar as boas-vindas para aqueles que foram entrando. E partindo desse texto que a Grace leu, de Filipenses 2, 12 a 18, a gente vai pegar algumas conexões de pensamento com o contexto anterior, partindo lá de 1,19. Vocês lembram que Paulo colocou diante dos nossos irmãos em Filipos as alternativas que ele examinou enquanto ele pensava, referente aos possíveis resultados do julgamento dele. Ele tinha que dar testemunho de Jesus diante do imperador Nero. E por causa do que a presença dele significaria para os irmãos em Filipos, e também para irmãos de outras congregações, ele em si, não uma revelação de Deus, mas ele em si, estava confiante de que ele seria libertado. Ele estava confiante que Deus veria, como ele, Paulo, via, a importância de continuar vivo e livre para, Filipenses 1, 25 e 26, o progresso dos irmãos das diversas congregações na fé. Mas ele diz em 1, 27, primeira parte, olha, não importa o que vai acontecer, se eu vou estar presente ou se eu vou estar ausente. O mais importante é que vocês se concentrem em ter um comportamento digno de cidadãos dos céus. Lembrem, Filipenses 1,6, aí eu estou indo lá atrás, é como se Paulo estivesse dizendo para eles, o bom trabalho de Deus apenas começou em vocês. E inclusive Filipenses 1, 9 a 11, eu oro para que Deus termine essa obra. E estou confiante que Deus pode, com o seu poder, terminar a obra que ele mesmo começou. Mas a cooperação humana com essa obra de Deus, ela é necessária. E é isso que a Grace leu para a gente em Filipenses 2, 12 a 18. Aliás, algo que os irmãos, Paulo disse que já faziam. Filipenses 1, 5. Vocês cooperam no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então ele está incentivando a congregação a continuar cooperando. Porque na medida em que continua cooperando com o trabalho de Deus, essa salvação que foi iniciada continua sendo desenvolvida. E essa salvação que Deus começou e continua, ela termina então no dia de Cristo Jesus. Agora, Paulo está dizendo, essa obra de Deus em vocês, ela precisa continuar, quer esteja eu presente, ou quer eu não esteja presente. E o que ele vai dizer agora de Filipenses 2, 12 a 18 é até o seguinte, olha, até mais esforço concentrado é necessário, desde que com a minha ausência, vocês vão ter uma desvantagem da minha não presença. Porque a minha presença, 1, 25 e 26, abençoaria vocês com o progresso na fé, pelo ensino, pelo encorajamento e pelo apoio que eu levaria. E aí esse trecho então de 2, 12 a 18 está completando aquele encorajamento maior de Filipenses 1, 27 para exercer a cidadania de maneira digna do Evangelho. E aí ele está apelando então por um esforço cuidadoso, por um esforço sincero de cada um, tendo em vista a realização da sua própria salvação. E aí eu queria falar um pouco com você sobre salvação. Geralmente nós tendemos, mesmo que conheçamos a verdade, a gente tem uma tendência de diminuir o impacto da salvação. A gente meio que amputa os tempos da salvação. Quando Paulo conversa, o costume de dizer Paulo, mas quando a gente lê a carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 2, versículo 3, ele fala sobre uma tão grande salvação. A gente diminui o impacto disso, mas é uma tão grande salvação. E essa tão grande salvação envolve assim uma experiência passada. Lembra que nós estávamos lá no império das trevas, algemados ao pecado, e aí o Evangelho chegou. Qual é a primeira coisa que o Evangelho faz do que Jesus é o Salvador dos pecados? Mateus 1, 21 ou João 1, 29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com o sangue dele na cruz. Sangue esse que a gente abraça. Gálatas 3, 27. Sangue esse que a gente abraça, se reveste de Cristo nas águas do batismo, ali naquele momento, lá no passado, então nós tivemos os nossos pecados perdoados. E a salvação, ela se completa na volta de Jesus. É por isso que Paulo fala tanto nessa carta em dia de Cristo. Filipenses 1, 6, aquele que começou a obra em vocês vai terminar no dia de Cristo. Filipenses 1, 9 a 11, ele está fazendo uma oração para que no dia de Cristo os irmãos, então, estejam preparados. E esse texto que a Grace deu para nós, mais uma vez,
Ele está pensando, olha lá o 16, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão. Então, novamente, Paulo está olhando para aquele dia, para o dia de Cristo. É lá que a salvação se completa. Mas entre o passado em que a gente foi perdoado e o futuro em que a gente vai ser glorificado, existe um presente de transformação. Existe o dia atual em que, pela graça, a gente deve aproveitar para desenvolver, então, a salvação. E é esse o encorajamento de Paulo aqui, especialmente no versículo 12, quando ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Essa palavra desenvolver, queridos, ela significa realizar algo para que determinada meta seja atingida. E a meta aqui é a salvação no sentido da glória eterna. E para que a salvação na glória seja atingida, eu preciso fazer algo no presente. E esse algo no presente é o próprio desenvolvimento dessa salvação. Um homem não pode merecer sua salvação, nem se auto-salvar. Mas o que Paulo está se referindo nesse texto é a nossa cooperação com a obra de Deus em nós. Olha Filipenses 2,13. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Essa ideia de Deus fazer em nós ou permitir com que nós realizemos é uma ideia muito importante. Vocês lembram quando Paulo estava brigando internamente com o pecado, lá em Romanos 7, 15 a 23, quando ele diz: meus irmãos, eu desejo fazer a vontade de Deus, eu tenho prazer nisso, mas eu me pego pecando. E olha o que ele disse em Romanos 7, 18. Romanos 7, versículo 18. Na minha versão, queridos, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Na nossa força humana nós queremos, mas nós não conseguimos vencer o pecado. Qual é a solução? Filipenses 2,13. Deus efetua em nós não só o querer, mas Deus, com seu poder, nos permite realizar. Isso é a operação de Deus. E quanto a nós, o que Paulo está pedindo é a nossa cooperação. Se permitam ser trabalhados pelo poder de Deus. É a mesma ideia que eu já expressei ainda nessa noite novamente de Filipenses 1, 5 e 6. Pela vossa cooperação, Filipenses 1, 5. Mas foi Deus que começou a obra e é Ele que vai terminar. Então Deus está operando e nós estamos cooperando. O que nós precisamos fazer é se abster da rebeldia. Se abster de resistir ao trabalho que Deus, com todo o seu poder, já quer realizar e que com o seu poder Ele pode efetuar em nós. A transformação que nós tanto almejamos e que nós tanto pedimos ao Senhor todos os dias e que nós não podemos então resistir, mas de fato cooperar. E esse apelo de Paulo no versículo 12 por desenvolvimento da salvação é no fundo um apelo por submissão e obediência. Nota como ele está dizendo no versículo 12: como sempre obedecestes. E aí no final do versículo: desenvolvam a salvação de vocês. O verbo por trás de obedecer, queridos, ele significa antes de tudo que a gente precisa escutar. Escute Deus na sua palavra. Ouça o que Ele tem para lhe dizer. Dê atenção a esse ensino. E depois, ponha-se a caminho, porque poder suficiente tem, poder da palavra, poder do Espírito Santo, se submeta e obedeça. A salvação futura é obtida através da fé, quando a gente ouve o Senhor, quando a gente confia nele e a gente se submete a Ele. Não se rebelando contra a obra de Deus, mas cooperando, permitindo com que Ele nos leve à glória. E aí então, essa é a exortação inicial do versículo 12. Fica aberto para o seu comentário ou para a sua pergunta no versículo 12. Depois tem outras conexões importantes para fazer.
Jô, só para ajudar ali naquela expressão do 12, com temor e tremor. Significa que é com respeito e reverência, atitude de humildade, honra. Deus não gosta de orgulhosos diante dele. Está lá em Tiago 4:6. Deixa eu ver o que fala. Esse que é o apontamento que eu fiz no estudo social contigo com o irmão Allen. Tiago Sim. 4:6 nos diz isso. Deixa eu relembrar aqui o que fala Tiago 4:6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, devemos estar sempre diante do Senhor com humildade, com reverência, com respeito e honra, para que ele possa se agradar de nós. Uhum. Tem ligações, sim, com o que a gente está vendo nesse contexto. Excelente. Eu entendo como temor, Olá, Gilberto. Sérgio. Eu entendo temor como respeito e tremor, medo. Tem que ter medo também, tá? Por causa de Deus também, para a gente, né? Porque aqui a palavra diz: horrenda coisa cair nas mãos dos deuses. Né? Então existem os dois ali. O que eu entendo é temor, respeito. Como tu falou, reverência. E temor é medo. É o que eu entendo. Reverência. Obrigado, meus amados. Isso mesmo. Joãozinho, tá com a tua mão erguida, querido? Ali quando fala no 13 ali, né? É Deus quem efetua tanto querer como realizar, mas tem uma observação ali, de acordo com a boa vontade dele, né? Então a vontade de Deus se realiza, se concretiza quando a gente está dentro da ordem dele, né? De falar, de se manifestar, conforme o crescimento de cada um. Eu tenho uma referência que a salvação não é uma dádiva recebida uma vez por todas, manifesta-se num processo contínuo no qual o crente dinamicamente se envolve. Então a gente tem que ter, né, o interesse, tem que buscar o crescimento, tem que buscar o mais coerente possível, porque aí ela se realiza, né? Porque fora disso a gente patina e não sai do lugar, né? Sim, não tem dúvida. E a boa vontade de Deus nesse contexto, a gente tem que ficar tão contente e grato por isso, é realmente nos salvar. Ele quer nos salvar, ele quer que as transformações de nós elas se realizem com uma glória. E a gente precisa cooperar. E por isso Paulo está pedindo o desenvolvimento da salvação através desse espírito de obediência. Até a palavra, se nós notarmos, na minha versão diz, assim pois. Assim pois é uma consequência ou resultado do que Paulo tinha acabado de escrever em Filipenses 2, 5 a 11. Se a gente lembrar naquele texto, Jesus desceu da glória, se fez um homem, e se fazendo um homem se fez um servo e foi obediente, 2:8, até a morte, e morte de cruz. E como resultado dessa autonegação, 2:9 a 11, ele foi exaltado. Agora, Paulo, assim pois, olhando para o exemplo de Cristo, nós também precisamos obedecer e desenvolver a nossa salvação para que a gente possa chegar à glória. No caso de Cristo, não é o desenvolvimento da salvação dele, mas era o efetuar do plano de Deus nele para que ele salvasse a humanidade. Para nós, é a obediência para o nosso desenvolvimento da salvação, tendo em vista a glória eterna. Nós sabemos que a nossa futura salvação, que a gente espera, envolve a libertação da ira que há de vir, como fala 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, a redenção do nosso corpo, como fala Romanos 8, versículo 23, participação na glória de Cristo, como fala também o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 17. E o que Paulo está mostrando no contexto? O caminho da cruz para Jesus foi o caminho da coroa, o caminho que levou ele à glória. Agora ele está exortando os irmãos, assim, pois, como sempre vocês obedeceram, também vocês desenvolvam a salvação de vocês e o caminho da autonegação, da submissão, permitindo com que Deus termine a obra dele em vocês, é que vai levar vocês, então, à glória. Essas são as conexões do assim, pois, ali, com o contexto anterior. Tranquilo? E aí o Paulo indicou, então, o Espírito. Agora falando sobre o Espírito pelo qual a obediência tem que ser cumprida.
Ele disse assim: não é só na minha presença, gente. É muito mais agora na minha ausência. Quando a gente desenvolve a nossa salvação, não deve ser num espírito de um escravo ou de um empregado que trabalha só quando o patrão está olhando para ele. Muito mais que o relacionamento com o apóstolo Paulo, o relacionamento deles era com Deus. E era Deus, 2,13, que estava trabalhando nele. Então, isso é uma coisa muito importante para nós que somos membros das diferentes congregações. Não é tão importante se Josué está presente, ainda que Paulo tenha mostrado lá em Filipenses 1, 25 e 26, que o trabalho de alguém que ensina é um trabalho que ajuda no progresso da fé. Isso é bíblico. Até Efésios capítulo 4, versículo 11, Deus levanta homens com dom de ensino para apoiar o crescimento da congregação. Agora, quando esses homens não puderem estar presentes e não puderem estar nos observando para nos apoiar, mais concentração até é exigida. Porque, acima de tudo, o nosso relacionamento é com o nosso Pai. E é a Ele que nós amamos, e é dele que vem o poder para a nossa transformação, e nós temos que olhar para o Senhor, então, para o nosso crescimento espiritual. Aí o Giovanni citou a ideia do temor e tremor, e os irmãos definiram muito bem. O Giovanni definiu em termos de ideia, alguns irmãos definiram em termos de sinônimo, eu vou definir em termos de ideia também. Com temor e tremor é a disposição de um homem que entende os riscos que estão envolvidos na questão em si. No caso aqui é a salvação. Existe risco envolvido. Qual é o risco envolvido? De perder a salvação, de fracassar no processo de ser salvo. E se existe a possibilidade de fracasso, eu quero me eximir desse fracasso e eu vou empregar na tarefa, no caso, cooperar com Deus para o desenvolvimento da salvação, entregando o meu melhor esforço possível, retraindo-se da negligência e da confiança presunçosa, na verdade, que leva à negligência. Por isso que talvez o Alan tenha... Foi o Alan que falou essas coisas que o Giovanni apontou, não fui eu, porque eu não lembro dessas ideias, mas estão ligadas com o que eu vou falar. A ideia de um homem com temor e com tremor é um homem humilde, então. Porque esse homem humilde entende que ele necessita de Deus para o desenvolvimento da salvação. Porque ele sabe que sozinho ele vai, afinal de contas, fracassar, como Paulo fala em Romanos 7, 15 a 23. E eu quero dar um exemplo muito prático disso para vocês, de um homem presunçoso que fracassou. Marcos capítulo 14, por favor, é um homem que a gente conhece muito. Marcos 14. Jesus está avisando os apóstolos, antes da crucificação deles, algumas coisas importantes. E aí, 14, 27 a 31. Marcos 14, 27 a 31. Então, lhes disse Jesus: todos vocês aqui vão se escandalizar, porque, e aí Jesus firmou com a palavra de Deus que é verdade. Está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. Cristo seria crucificado e os discípulos iriam dispersar. Isso é uma profecia de Zacarias. Mas, depois da minha ressurreição, eu estou marcando encontro com vocês. Eu vou encontrar vocês na Galileia. E aí o Pedro, de maneira presunçosa, ergue a mão. Pode ser até que ele esteja com coragem, mas é uma coragem humana, uma coragem presunçosa. E ele está dizendo: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Ele está contrariando a profecia de Zacarias, né? Porque Jesus tinha fundamentado na profecia. E aí agora Jesus, que é a própria palavra em carne, respondeu: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro, de maneira arrogante, insistia com mais veemência: se for preciso morrer contigo, de modo nenhum eu vou te negar. E assim disseram todos. Então Pedro contrariou Zacarias e contrariou a própria palavra em carne, que era Jesus, dizendo que, ainda que o Senhor esteja falando, comigo não vai acontecer. Abaixo eles vão para o jardim do Getsemane. Vocês lembram? Jesus vai orar para que Jesus então tenha poder para encarar a cruz.
ele leva os 11, porque Judas já havia saído para trair, deixa 8 deles mais atrás e leva um pouco mais adiante Pedro, Tiago e João. E ele compartilha no 34 que a alma dele está profundamente triste e ele clama que os discípulos orem e vigiem com ele. Jesus precisava de amizade nesse momento. E aí Jesus se adianta um pouco no 35 e ora para que, se possível, a hora fosse poupada. Tem a oração descrita no 36, mas no 37 Jesus volta e achou-os dormindo. E aí Jesus se dirige a Pedro. Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Um homem que disse que estava, no contexto anterior, disposto a morrer por Jesus, não pode orar com Jesus por uma hora? A presunção de Pedro no contexto anterior levou à negligência aqui. Ele não orou. Jesus está avisando no contexto, inclusive, que é para vigiar e orar para que não caia em tentação. O espírito é pronto, mas a carne é fraca. A gente sabe quando os guardas chegaram para prender Jesus, ele estava firme e se entregou. E os discípulos fugiram porque não oraram. Então, o homem que tem temor e tremor, ele sabe que em determinada tarefa que lhe foi entregue, existe possibilidade de fracasso. E o que ele vai fazer? Ele vai se humilhar, porque ele sabe dessa possibilidade de fracasso, e vai buscar o Senhor, para que no poder do Senhor, ele possa realizar. Qual é a tarefa de Filipenses 2,12? O desenvolvimento da salvação. Esse desenvolvimento da salvação nunca é no suor humano. A gente sabe, de novo, Romanos 7, 15 a 23, quando é só suor humano, eu quero, mas não consigo. Agora, quando é no poder de Deus, de Jesus, do Espírito, buscado aqui no contexto, Pedro poderia ter buscado em oração, aí sim, aí a gente consegue desempenhar aquilo que o Senhor está aguardando de cada um de nós. Tranquilo até aqui, queridos? Fique à vontade para as suas considerações. Viu, José? Oi, meu amado. O temor e tremor e reverência a Deus, se nós, por exemplo, nós vamos a um juiz, nós não vamos entrar com boné, não podemos entrar nem de short, nem com a camisa regata. Então, eu acho que é da mesma forma ao culto no domingo. Nós temos que ter temor e tremor ao Senhor Jesus Cristo, a Deus, porque o juiz é carne, né? E nós temos que ter reverência a ele. E você imagina a Deus. Nós temos que dobrar nossa reverência a Deus, né? Porque é espírito e verdade, especialmente, né? Eu entendo dessa forma. Não sei se eu estou certo ou não. Aí tem outros aspectos que vão envolver questões práticas, assim, de reverência, respeito ao Senhor. E essa é uma das aplicações práticas que tu fizeste aí, Valdevino, que são válidas. E esse texto aqui está linkando muito temor e tremor à questão do desenvolvimento da nossa própria salvação diariamente, né? Assim como temor e tremor diante do patrão, em Efésios 6, 5 a 8, aí é uma questão entendendo que eu estou servindo não só o meu patrão humano, mas que eu estou, acima de tudo, servindo Cristo no trabalho que eu desempenho. Então, a ideia de temor e tremor, ela se encaixa em vários contextos. Desse de Filipenses 2,12, é o espírito pelo qual eu tenho que desenvolver a minha própria salvação. Mas muito bom. Obrigado. Obrigado pelo comentário, meu querido. Então, o versículo 13, Paulo... Opa, desculpa. Eu ia comentar João, pode falar, mano. Tem um comentário que leva lá para 1 Coríntios 9, né, 24, né? Vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas um ganham o prêmio? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Todos os que competem em jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então aqui ele fala de que a persistência de a gente ter consciência de quem somos e para onde vamos. A salvação, né? Comprada com altíssimo preço, e nós devemos considerar muito isso, né? Para que a gente se esforce em
salvar alguns, como ele fala nesse capítulo também, né? Sim, excelente, muito bom. Obrigado, meu amado João. Então, amados, desenvolvimento da nossa salvação, o espírito pelo qual a gente tem que fazer isso, mas nunca perdendo foco que, acima de tudo, é uma operação divina. Deus está operando em nós, versículo 13, tanto o querer quanto o realizar, segundo a boa vontade dele. E Deus vai se utilizar de diversos recursos para a operação em nós. Por exemplo, para os irmãos em Tessalônica, ele diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 2,13, vou citar para vocês, é um texto que vocês conhecem. Ele lá em 1 Tessalonicenses 1,3, ele agradeceu pela fé, amor e esperança dos irmãos. Ligado a algumas coisas, fé operosa, amor abnegado, e a esperança não é viva, mas é alguma outra relação. Mas aí 1 Tessalonicenses 2,13, ele vai dizer, outra razão eu tenho para incessantemente dar graças por vocês aí, é que tendo ouvido a palavra de Deus, vocês a receberam não como palavra humana, mas como de fato ela é, palavra de Deus. E aí ela está operando de maneira eficaz em vocês. Quando a gente recebe a palavra de Deus como palavra de Deus, ela é viva, então ela vai transformar. Agora, se a gente diminui a palavra de Deus, isso aqui tanto fez, tanto faz, questão de opinião, é uma coisa humana, não vai gerar nenhum efeito em nós, e nisso a gente está mostrando nossa resistência ao Espírito Santo agindo em nós também. Em outras circunstâncias, Deus se utiliza de meios humanos para o desenvolvimento de nossa salvação. Por exemplo, Paulo vai falar em 2 Coríntios 1, 3 a 7, que assim como transbordam os sofrimentos de Cristo sobre nós, assim também transborda a consolação. Para que com a consolação que a gente recebe, a gente também console outros na caminhada deles de salvação. E aconteceu com o próprio Paulo. Ele disse em 2 Coríntios 7, 5 a 7, quando ele chegou à Macedônia, ele enfrentou diversas lutas, temores por fora e temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, ele estava abatido, consolou-nos com a chegada de Tito. E aí Tito trouxe boas notícias de vocês, de como vocês nos amam, e aí isso me animou. Então nota que meios humanos, como irmãos em Cristo, podem nos ajudar no desenvolvimento da nossa salvação. E a gente sabe de Romanos 8, 28, que todas as coisas, no final das contas, quando nós amamos o Senhor, ele está colocando no pacote e nos ajuda no desenvolvimento da salvação. E então, tudo isso, Filipenses 2,13, está na operação de Deus, segundo a boa vontade dele, de operar a salvação em nós e completar no dia de Cristo Jesus. Então, o que nós temos em Filipenses 2, 12 e 13? Depois de tanta discussão assim, nós temos uma forte motivação. Porque o que Paulo está dizendo basicamente é o seguinte, irmãos, nós precisamos nos restringir apenas da negligência, para que nós não frustremos a obra que Deus está realizando em nós. E isso é uma forte segurança. Deus está operando em nós, e como Paulo, nós podemos estar confiantes que Deus, da parte dele, tem poder suficiente, Filipenses 1,6, para terminar essa obra em nós. Se, 2,12, 1,5, cooperarmos com o propósito dele. E aí o nosso sentimento ele deve transbordar de admiração por Deus, porque ele está trabalhando em nós. E a nossa obediência? A nossa obediência é simplesmente nossa cooperação com o propósito que ele tem de levar cada um de vocês e a mim também à glória eterna. Louvado seja o Senhor. Fique à vontade para os seus comentários, querido. Ou querida. Oi, João. Oi, Léo, meu amado. Eu acho que é interessante também em relação à passagem que tu falou, de 1 Tessalonicenses 2,13, né, em Provérbios 1,7. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Amém. Isso mesmo. O Léo nos trouxe o princípio ou o fundamento da sabedoria. Sem temer a Deus, não há como desenvolver a obra dele em nós, né? Porque nós vamos desconsiderar a sabedoria dele e vamos fundamentar a nossa vida em sabedoria humana, e aí dá tudo errado. Muito bom, Léo. Muito bom. Opa, Grace. Ergueste a mão? Não. Era a minha. Ah, era a tua, Léo.
Nota 10, Léo, nota 10. Então, agora se tem o espírito, gente, no 2:12, a ser abraçado, que é o espírito de temor e tremor, no 2:14 tem um espírito a ser evitado. Olha o que ele diz no 2:14: façam tudo sem murmurações e sem contendas. Espírito de murmuração e de contenda atrapalha o desenvolvimento da salvação. Murmuração e contenda são expressões de desprazer, de insatisfação, de descontentamento interior, que se expressa nas murmurações, sussurros, queixas, resmungos. E o que Paulo está apelando é para uma conduta sem esse descontentamento, sem essa lamentação, sem essas murmurações. E o que Paulo está pedindo do lado positivo, então, que é o contrário de murmuração e contenda, é que os irmãos tenham um espírito do tipo de uma mente bem disposta, né? Uma mente contente. Porque os desafios à nossa fé, eles, no desenvolvimento da nossa salvação, eles precisam ser enfrentados sem expressões de descontentamento. Por exemplo, vocês lembram dos nossos irmãos israelitas no deserto? Êxodo 16, no início da peregrinação, faltou pão, e aí eles murmuraram contra Moisés. Mas sabe o que o texto diz, apesar de eles terem dirigido a murmuração a Moisés? Êxodo 16:7, 16:8, 16:9 e 16:12. Tanto Moisés como Deus depois disseram: olha, essas murmurações não são contra mim. Essas murmurações aí é contra Deus. É Ele que está operando essa obra e nos conduzindo rumo à terra prometida. Depois eles reclamaram também em Números 16:11, 16:41, 17:5, 17:10. E até o texto de 1 Coríntios, acho que 10:10, vai dizer: olha, os nossos irmãos israelitas ficaram mortos no deserto. Um dos pecados: murmuração, reclamação. Então, eles contenderam contra Deus. Eles argumentaram, interrogaram a Deus nos seus corações, discutiram contra Deus. E aí, nesse contexto, às vezes a gente lê um texto como esse, desligado do contexto, a gente está imaginando que a gente tem que evitar a murmuração e contenda contra os nossos irmãos em Cristo, o que é verdade também. Mas nesse contexto, onde a gente está pensando sobre, versículo 13, a operação de Deus para o desenvolvimento da nossa salvação, capítulo 2, versículo 12, nós temos que cuidar com as murmurações, a insatisfação e a interrogação com respeito aos meios que Deus está utilizando para operar a salvação dele em nossas vidas e nas congregações locais das quais nós fazemos parte. Então, essas expressões de descontentamento com os modos de Deus gera morte, como gerou para os israelitas. Vai impedir o nosso progresso na fé. E Paulo está apelando por uma obediência que é a real expressão de fé em Deus, em oposição a um espírito que duvida, hesita e argumenta com Deus quando as provas chegam. E aí Paulo vai mostrar que se a gente obedecer o que está escrito em capítulo 2, 12 a 14, o que é que nós podemos nos tornar? Versículo 15, que é um dos pensamentos mais emocionantes da palavra de Deus, que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas dá para entender as conexões aqui de 2, 12 a 14, amados? A gente está construindo devagarinho para ver se a gente encaixa esse quebra-cabeça de maneira legal aí. Jô, eu tenho um apontamento, eu coloquei no chat ali, com esse versículo 14, 1 Tessalonicenses 5,18, ou seja, Deus quer que demos graças em tudo, sem murmurações, sem queixas, em tudo dê graças, pois essa é a vontade de Deus. Muito bom, isso mesmo. Bom texto que liga lá o lado positivo da coisa. Muito bom, Giovanni. Então, nota 2,15. Paulo agora, versículo 15, início do versículo 16. Ele vai colocar diante dos olhos dos irmãos em Filipos o alto propósito que tem que ser lembrado
enquanto eles mesmos desenvolvem a salvação deles. Paulo diz, isto é para que, 2,15, vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. NVI, retendo firmemente a palavra, eu creio. Então, aqui nós temos uma poderosa motivação para que a gente possa obedecer à exortação de Paulo, no sentido de entregarmos as nossas vidas na mão de Deus enquanto Ele trabalha para completar a salvação em Deus. O pensamento do que é que nós podemos tornar-nos. Ele está dizendo, para que sejais. É o que a gente pode se tornar. Irrepreensíveis e inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e incorrompida. É ligado com aquilo que a gente já é. Ele diz que a gente é luz no mundo. E porque a gente é luz no mundo, a gente tem que se tornar cada vez mais irrepreensível e cada vez mais inculpável no meio de uma geração pervertida e corrompida. A gente tem que marcar diferença no mundo. É a ideia de Paulo. A palavra irrepreensível se refere à integridade moral que se manifesta no nosso comportamento. Quando os outros nos observam e veem diferença que há entre nós, por pertencermos ao Senhor, e eles, que ainda não pertencem. Isso não é com sentido de arrogância, a gente sabe, porque é tudo trabalho do Senhor em nós. E a palavra sincero, por outro lado, se refere à integridade moral referente à nossa natureza íntima, aquilo que a gente é por dentro. Somos inteiros para o Senhor, a gente não representa, a gente não é hipócrita. Não é que eu estou representando que eu sou alguma coisa por fora e por dentro eu sou, assim, alguém completamente sem santidade. A gente não quer fazer teatro. Aquilo que se manifesta no comportamento irrepreensível é porque, antes de tudo, a gente é sincero no íntimo. E aí uma coisa, coração e vida, está completamente ligado. Paulo está pedindo que a gente, então, permita com que Deus trabalhe em nós para que essas duas coisas, então, possam se manifestar em todo o nosso ser. Essa palavra inculpável foi usada no Velho Testamento, Levítico 22, 21, para se referir aos animais que eram oferecidos no altar do Senhor e que não podiam ter defeito. Não podia levar um animal aleijado lá. Então Deus quer trabalhar em nós de tal forma que a gente seja santificado, que a gente seja como Jesus. A gente se apresenta no altar do Senhor para ser utilizado como instrumento por Ele para iluminar o mundo. E aí Paulo está dizendo que a meta da igreja tem que ser essa, se destacar no meio de uma geração pervertida e no meio de uma geração corrompida. Nós vivemos numa geração de trevas, que abomina toda a moralidade, que abomina absolutos, que relativiza tudo. Um mundo para o qual cada um tem sua verdade. E nós estamos aqui para mostrar que existe padrão de moralidade, existe um padrão de verdade, que é Jesus, e existe, de fato, uma realidade espiritual, e existe um Deus que nos criou e que tem expectativas sobre a humanidade, e nós estamos aqui para abrir os olhos da humanidade como luzeiros nesse mundo que está perdido. Essa palavra luzeiros significa aqueles luminares lá em Gênesis 1:14 e 1:16 que foram colocados para iluminar a terra, né? Lembra dos corpos celestes? Sol, lua e estrelas que estão até hoje aí. Lá foi utilizada a palavra luzeiros, e Paulo está utilizando para dizer que a gente é isso aqui no mundo como cristãos. A gente ilumina as trevas que existem aqui nesse mundo. E o que vai nos permitir e vai nos apoiar muito para que essa transformação aconteça? Início do versículo 16. Retenham firmemente a palavra da vida. Desligados da palavra de Deus não vai acontecer nada. Lembra o que Jesus falou para os apóstolos, para os discípulos, naquele contexto de João 6, onde todo mundo, no final das contas, abandonou Jesus? Ele disse, olha, as palavras que eu digo para vocês são espírito e vida. E depois, quando todo mundo começou a abandonar, Jesus falou para os 12, vocês querem ir embora também? Pedro, mas para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras da vida. E a palavra da vida, essa palavra que gera a vida em nós e que nos ilumina para que então a gente seja transformado e possa ser utilizado nas mãos do Senhor como um instrumento para mudar uma sociedade que está pervertida e corrompida. Então, Paulo deu uma ordem, faça tudo sem murmuração e contenda, que tem em vista um alvo. O alvo é o que nós podemos nos tornar, irrepreensíveis e sinceros. E aquilo que nós devemos nos tornar tem essa meta colocada por causa daquilo que a gente já é. A gente é luz no mundo e a gente deve brilhar de maneira cada vez mais intensa. Então, de novo,
uma forte motivação para fazer as coisas necessárias para que a gente se torne aquilo que nós podemos ser, pelo poder de Deus. E tudo isso vai acontecer se a gente cooperar e desenvolver a nossa salvação. Fica aberto para o seu comentário, querido e querida. Jô. Opa, fala João, meu amado. Lá em 2 Timóteo 2, 24, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável com todos, aptos para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão o que se opõe, na esperança de Deus lhe conceda o arrependimento, levando ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade, escapem da armadilha do diabo que os aprisionou, para fazerem a sua vontade. Eu tenho ouvido nas lives aí, problemas nas congregações de homens que não aceitam, sabe, conselhos, estão dominando. Olha, não é só aqui no Sul que eu vejo problema, mas é geral. E o irmão se queixando que a igreja não reage, né? Eu estou passando por momentos difíceis ali na Lucas ali, e olha, cara, o que eu digo, esse ensinamento aqui é amável, mas também nunca deixar de olhar aquilo que tem que ser corrigido, porque se deixar passar muito tempo, se torna mais difícil, porque nós por falta de obediência, fazer com amor, né? Mas tem que ser feito, né? Porque se não faz, o problema se torna muito, né? Como ele diz que, né? Pode alguém estar caindo numa armadilha do Satanás e os problemas de uma congregação depois se tornar muito difícil para ser resolvido, né? E aí é como nós estamos estudando, né? Esse amor tem que observar também os mandamentos de a gente, se nós estamos preservando a nossa salvação, nós temos que ajudar o irmão a fazer com que ele volte, tenha a lucidez daquilo que está sendo ensinado, né? Porque está se deixando de ser dominado por uma coisa que não deve, né? Com certeza, meu amado. Como você falou, amavelmente, mas nós podemos sim nos dirigir aos nossos irmãos para recuperá-los e abençoar a nossa congregação local, toda a razão. Fala, Luiz, meu amado. Eu queria acrescentar um ponto nesse ponto. Ô, Josi, tudo bem, meus irmãos? Eu queria acrescentar um ponto nesse ponto do João, e que todas as congregações da palavra da Bíblia tinham problemas. Não é diferente de hoje, João, não é? Não é. E a melhor forma de resolvermos questões de brigas e desentendimentos, primeiro é amar pessoas, amar irmãos. Depois olharmos os nossos defeitos. A gente tem muitos defeitos. A gente repara muito defeito alheio e precisamos aliar um pouco o nosso defeito. Digamos que todos nós temos uma certa culpa. E quando há confusões nas congregações, a falta de amor. Não é o amor do Senhor Jesus. Então, se cada um se esforçar com o amor do Senhor Jesus, vamos resolver os problemas. Parece utopia isso, parece distante, mas é o que o Pai espera de nós. Se cada um de nós tivermos o alcance devido e amar aqueles que nos tiram do sério, ou causam brigas, nós vamos superar isso. E a luz do Pai vai prevalecer sobre qualquer congregação, como tem prevalecido sempre. Respeitarmos as diferenças, as limitações dos irmãos. E a gente não concorda com muitos irmãos, acha coisas erradas, mas todos nós temos erros, né? Quem de nós não tem erro? Então o importante é esses problemas, tu diz que enfrentas aí na Lucas e onde há problemas por todas as congregações do Brasil, só se resolve com muito amor. E não é utopia, isso com o amor de Deus, com o amor do Senhor Jesus, como ele teve. Olhar para ele. A melhor forma de ganhar uma discussão é amando pessoas. Sabe, é falar em amor, não condenar ou falar mal, porque ninguém vai ganhar discussão. Era triste de ver na época da eleição irmãos discutindo no Facebook. Eu detesto o Facebook, eu não tenho Facebook, mas eu respeito, é um modo bom. Irmãos com discussões ferrenhas, um defendendo um lado, defendendo o outro. Eu não vi ganhar uma discussão. E nós não ganhamos discussões olhando o defeito alheio, não reparando o nosso defeito. Precisamos olhar primeiro para nós mesmos e amar os irmãos com o amor do Senhor Jesus. Eu creio que esse é o melhor caminho, João, para vencermos obstáculos que nos afastam da vontade do Pai.
conviver com aqueles que nos tiram do sério em amor, olhar o lado bom dos irmãos. Porque todos nós temos lados bons. E temos lados ruins também. Quem de nós não tem lado ruim? Quem de nós não tem um certo gênio, ou de uma forma ou de outra? E a melhor forma de contornarmos isso é amando. É amando o lado bom dos irmãos. É ver um outro lado que a gente não está vendo, está indignado, está frustrado com alguma coisa que o irmão há anos não muda. E se a gente continuar só vendo o lado ruim de cada irmão, nós não vamos ter paz com nós mesmos e a congregação não vai à frente. Nós precisamos amar como o Senhor Jesus amou. Viver como ele viveu. Ele tinha problemas junto com os seus apóstolos. Negaram ele, traíram ele, sabe? Mas ele viu o lado bom de Pedro quando o negou. E nós precisamos olhar do lado bom dos irmãos. Essa é a melhor forma de superarmos esses problemas que me entristecem muito quando eu ouço isso de congregações. Porque eu acho que o amor do Pai por nós é muito maior do que tudo isso. E nós precisamos honrar a igreja do Senhor Jesus que comprou com o sangue dele, sabendo e amando aqueles que nos fazem cair ou se frustrar ou nos decepcionam às vezes. Não adianta. Discussões e temas que nos causam problemas, como é que eu vou dizer, discussões não levam a lugar nenhum. É o lado de amar mesmo, ver o lado bom de cada irmão e tentar superar por esse lado, né? Não por lado das discussões e dos entendimentos. É só para acrescentar, porque todas as igrejas tiveram problemas, né? Eu falei isso com quem hoje, não sei se foi. Falei com algum irmão, isso, todas as igrejas da Bíblia tiveram problemas, sabe? E foram superadas com o amor de alguns irmãos, com as cartas de Paulo, a gente viu o amor dele para aqueles irmãos ali, para superarem essas diferenças, essas dificuldades, né? Não foi condenando eles, sentando no rabo de tatu, né? Foi amando. E esse é o modelo que a gente tem que seguir também. Tá bem mesmo, mas só para aproveitar esse ponto, que é um ponto importante que o João falou, e a gente precisa amadurecer nisso. Ótimo, obrigado pelo contraponto, Luiz. Eu vou terminar o ponto aqui dos versículos 17, segunda parte, versículo 16, mais 17, 18, e já abro para comentário de vocês ao final de novo, só porque a gente está perto das 21. Mas agora, Paulo estava olhando para os irmãos e conversando com eles e incentivando-os ao desenvolvimento da própria salvação, tendo em vista o dia de Cristo, né? Olhando para os irmãos e vendo eles formados no dia de Cristo. Agora Paulo vai mudar o foco. Ele afirma o propósito do desempenho fiel dos irmãos, mas no que diz respeito a ele, Paulo. Aí ele diz, segunda parte do versículo 16, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então Paulo queria ter motivo de glória no dia de Cristo. E o motivo de glória dele, incentivando os irmãos, é descrito nesses termos. Olha, eu quero ter a plena convicção de que todo o meu trabalho não seja como se eu tivesse corrido em vão. Imagina que a gente está fazendo uma corrida e a gente descobre no final da corrida que a gente estava na pista errada. Que frustração, porque seria muita perda de esforço, seria um esforço inútil. Falando sobre o trabalho dele, era um trabalho duro, cansativo. Isso é, Paulo queria chegar no dia do juízo final, olhar para trás a partir do dia do juízo e verificar que tudo aquilo que ele fez não foi em vão. Todo o trabalho dele não foi algo vazio, algo como para nada. Quer dizer, ele queria ter fruto do seu trabalho para mostrar diante do Senhor. Ele não queria aparecer de mãos vazias diante de Deus, ele não queria aparecer sem nada. Talvez ele esteja pensando na ideia de Deuteronômio 16:16. Sabemos que os judeus tinham 3 grandes festas por ano, e nessas 3 grandes festas, quando eles fossem a Jerusalém para adorar o Senhor, não era para eles aparecerem de mãos vazias, era para trazer algo para o Senhor. Então Paulo queria apontar para os convertidos em Filipos, mas também de outras congregações, como evidência
de que o esforço dele não foi como que por nada, que a vida ministerial dele não foi infrutífera. E nisso, então, ele iria se orgulhar, se gloriar, nisto é que ele iria se alegrar. E aí Paulo, para incentivá-los mais ainda, ele diz: eu estou disposto para que vocês estejam preparados de um lado e vocês sejam salvos. E do outro lado, do meu ponto de vista, para que eu tenha trabalho para apresentar diante do Senhor, frutos para apresentar diante do Senhor, eu estou disposto, inclusive, a doar a minha vida. E aí a linguagem que ele diz no versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós eu me congratulo. Ele está dizendo, mesmo que para que vocês estejam salvos e eu tenha fruto para apresentar diante do Senhor, eu tenha que dar minha vida, mesmo que eu tenha que ser decapitado, mesmo que eu tenha que ser oferecido como uma oferta de bebida sobre o sacrifício e serviço da fé de vocês, eu me regozijo e eu compartilho a minha alegria com vocês. Essa ideia de sacrifício de libação, oferecido sobre outro sacrifício, está em Números 15, 1 a 10. Quando os irmãos oferecessem um sacrifício animal, ou uma oferenda de manjares, um sacrifício de libação, vinho derramado sobre as ofertas também, em algumas ofertas isso estava envolvido. E Paulo está usando isso simbolicamente. A fé de vocês é um sacrifício a Deus. E sobre o sacrifício de vocês, eu estou disposto a derramar o meu sangue, ser decapitado, para que vocês então estejam preparados e eu tenha fruto para apresentar, então, diante do Senhor. É a ideia de Paulo. E ele diz para os irmãos, e eu gostaria que vocês soubessem, que para que vocês sejam salvos, e eu tenha o que apresentar diante do Senhor, se precisar que eu seja decapitado, eu quero que vocês saibam que eu me alegro. E aí ele encoraja ainda os irmãos no versículo 18, dando uma ordem para eles. Assim, vocês também aí, pela mesma razão, se alegrem comigo. Eu estou disposto a dar a vida para que vocês desenvolvam e sejam salvos. Mas olhem para mim também. Procurem se manter firmes, porque isso vai ajudar ao meu lado, no sentido da boa glória, de eu ter como mostrar a Deus os frutos dos meus labores. Vocês aí, irmãos em Filipos, firmes e fiéis e salvos no dia do juízo. O que nós precisamos fazer quando a gente lê a carta de Paulo aos Filipenses? Dedicar bastante tempo a essa epístola com boas reflexões e reflexões aprofundadas para aproveitar as fontes de uma tal invencível alegria. De novo, eu acho que eu falei isso na primeira aula. A gente tem um apóstolo preso, cerceado de sua liberdade, com relativa liberdade, ele podia receber as pessoas, mas ele está prestes a prestar um testemunho diante do imperador que pode levar ele à morte, ser decapitado. Mas ele está tocando todos os sinos de alegria, porque ele vê o propósito e o plano maior por trás disso tudo. A salvação eterna das almas e a salvação eterna dele mesmo, tendo frutos para apresentar diante do Senhor naquele grande dia final. Fique à vontade, amado, para o seu comentário. E José? Opa, João. Essa alegria dele ali, né, que ele elogia a igreja, acho que fala num conceito assim de que mas ele se alegra, né, mas pelo que Deus fez por meio dele, sabe, aquela alegria que ele fala no 16 ali, de a igreja, que ele se orgulha, né, não é por soberba nem nada, ou autorrealização, mas porque Deus fez por meio dele, a igreja, todo aquele sofrimento, né, e quantas igrejas ele formou, né, e lá no 1 Tessalonicenses 2:19, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. E para nós é a mesma coisa hoje, né? É o nosso esforço de cada um de obedecer, de permanecer, mas também e os frutos nossos, né? Idem, né? Pregando o evangelho, fazendo todos a obedecer aquilo que Jesus, né, mandou. E então a nossa missão
como éramos mortos, agora somos vivos. A nossa missão agora começa por dentro da nossa casa, né? Nosso vizinho, e toda oportunidade que a gente tem de cada dia, porque a nossa alegria vai ser a continuidade dos nossos netos, nossos filhos, os jovens, né, que vão se batizando. É nessa coisa que Paulo está se gloriando, né, de a igreja, ele já está pronto para morrer, mas ele tem muitas pessoas batizadas que creram na palavra dele, e hoje nós estamos aqui por causa dele também, por causa da mensagem de vários livros que nos fortalece, que nos ajuda a permanecer e continuar preservando essa salvação, e é buscando ela que a gente vai realizar, né? Com certeza, João. Eu creio que todos nós trabalhamos em diferentes áreas, nós trabalhamos na expectativa de ver fruto daquele trabalho. Então, imagina Paulo chegar no dia do juízo e ver que todo o trabalho dele e a corrida foi inútil, quer dizer, não vê nenhum irmão salvo, todos se desviaram e se perderam. Seria uma decepção muito grande. Todo ministro do evangelho, seja ele evangelista, seja ele presbítero, seja qualquer irmão que desempenha qualquer serviço em qualquer área ministerial na congregação, está na expectativa de ver os irmãos para os quais ele dedicou a vida salvos naquele dia, para que então ele tenha fruto para apresentar diante de Deus. Mas imagina que todos se afastam e ele não tem nada para apresentar diante do Senhor, seria algo muito triste. Então Paulo está querendo motivar os irmãos dos dois lados. Desenvolvam a salvação, porque Deus está operando e Deus os ama e quer vê-los salvos. Agora lembra que Paulo e os irmãos de Filipos eram amigos muito íntimos, e ele arrisca esse argumento: como vocês me amam, mantenham fidelidade também por essa razão. E eu gostaria muito de apresentá-los no dia do juízo como a evidência do meu esforço no Evangelho. Anos dedicados a vocês aí em Filipos e às diversas congregações. Então me deem essa alegria, me deem esse motivo de me gloriar no dia do juízo também. Essa é a ideia de Paulo. Muito bom, João. Perguntas ou comentários, amados? Muito bom, estamos no céu. Apocalipse 8, fez silêncio no céu e meia hora. Excelente, amados. Duas possibilidades, ou não entenderam nada, ou entenderam tudo. Josué, Oi, fala, Valdevino. essa palavra é muito bonita. Congratular, né? A Deus, Sim. né? Vamos congratular a Deus, né? Uhum. Que nem o Paulo Sim. congratulou. Muito bom. Nos Parabéns. alegrarmos no Senhor, né? Muito bom. João, Agora eu não vou lembrar, Serjão. O Serjão falou no primeiro dia, eu fui dar uma pesquisada. Quantas vezes aparece a palavra alegria e sinônimos aí, Serjão, na carta mesmo? Você vai lembrar de cabeça? 16 vezes. Numa carta de 4 capítulos, é o principal tema da carta. Quando a gente chegar em Filipenses 3.1, ele vai dizer alegrai-vos no Senhor. E aí ele vai em uma longa discussão no que significa alegrar-se no Senhor, e lá em Filipenses 4.4, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Eu ouvi uma voz querendo manifestar algo. Fala, Léo, meu amado. acho que um texto que ajuda a refletir também é Romanos 12, né? Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Muito bom, muito bom. Está ligado ao sacrifício dos irmãos em Filipos, da fé deles, que Paulo está incentivando no 17. E o dele seria um sacrifício de libação acrescentado ao sacrifício dos irmãos, o desenvolvimento da salvação deles. Muito bom, Léo. Liga lá com Romanos 12, 1 e 2 mesmo.
Em João, Ótimo. no estudo temático, esse capítulo 2, que está quase passando na metade aqui, ele nos deixa bem claro, né? Que temos que ter a atitude e a mente de Cristo. Segundo Filipenses 2:5. Tendo a mente de Cristo, sendo humilde, nos vaziamos, termos servos e amando ao próximo, amando a todos, como disse bem o Luiz, e como também disse Paulo lá em 1 Coríntios 1, também, onde os coríntios tinham vários problemas na igreja, como o próprio Luiz falou, não há igreja que não tenha problema, porque nós somos pessoas humanas e temos a unidade que Deus pede, nós somos diversificados, né? Cada membro tem as suas características, mas sempre com respeito e humildade, se colocando mais baixo perante os irmãos, né? A gente vai conquistar isso com amor. Então isso vai resolver todos esses problemas. E Paulo, quando escreveu a carta pesada aos Coríntios, ele só tratou de problemas naquela carta. E quando ele chegou no capítulo 13, ele deu a solução, né? A solução para os problemas, resolver os problemas, é o amor. E para sermos irrepreensíveis no dia do Senhor, Paulo também fala aqui nas duas cartas que temos que ter a mente de Cristo, sermos humildes. Humildes e amar ao próximo. Acho que lá em 1 Coríntios 2,16 vai falar sobre a mente de Cristo também, né? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Me liga com Filipenses 2,5 aí. Excelente, Giovanni. Muito boa lembrança. É bom quando vocês vão estudando outras cartas, assim, e aí vão ligando lá os estudos da semana com o que Paulo fala aqui em Filipenses, e a gente vai montando quebra-cabeça bíblico. É legal que tudo se encaixa, revelado pelo mesmo Espírito, né? Muito bom. Uma coisa que até Amados, a gente vai aprendendo, né, Josué, até as características dos palavreados de Paulo, por isso que muitos podem dizer ou não se a carta de Hebreus é ou não é, né? O Paulo tem umas características fortes nele. Ele fala muito em... Tu vai entrar mais adiante em determinação, em soldado, em dedicação. Sim. Então, a característica de Paulo fala de corrida, de coroa, de atleta. Eu acho que o Paulo gostava de esporte, sabe, gente? O Paulo gostava de esporte. Se ele não praticava, ele é daqueles que separavam tempo para assistir algum esporte, alguma competição. Ele trazia essas ilustrações aí, muito boas. Da área militar também, né, Giovanni? Vivia no Império Romano, lá em 1 Timóteo 2, a gente fala que a gente deve ser um bom soldado de Cristo Jesus, então ele pega várias ilustrações assim. Ele fala a armadura de Deus, ele olhou para um soldado romano e falou da armadura de Deus. O Paulo, um bom maratonista, o que ele andava, maratonista do Evangelho, levando as boas novas, tem razão, seja. Então, amados, o nosso desejo sempre ao final do estudo de sábado é que em cada congregação o Senhor seja adorado com a intensidade que ele merece, naquele dia de amanhã, que é o dia dele. Aqui em nossa congregação local amanhã, por gentileza, leia no mínimo 8:31 a 39 de Romanos, para que você possa acompanhar a mensagem. Tem o seguinte tema: nada pode nos separar do amor de Cristo, ou do amor de Deus que está em Cristo. Mas se você quiser pegar todo o contexto mesmo, e tiver hoje um bom tempo de leitura ainda, pega de Romanos 7:15 a 8:39. Se não der, 8:31 a 39, a gente vai gastar o maior tempo da mensagem em Romanos 8:31 a 39. Certo? É um trecho Excelente. Que mostra bem a convicção de Paulo, né, Jô? Sim. Muito bom esse trecho que você vai pregar amanhã, eu creio que vai nos enriquecer muito a nossa fé, porque Paulo é um homem convicto, né? As palavras dele na carta aos Romanos, ele tem convicção, né? E nos ensina a termos convicções também, né? Porque nem morte nem vida, nada vai separar do amor de Deus, e ele realmente tem essa convicção cauterizada em sua mente. Fascinante. Certamente o Pai nos abençoa muito amanhã, através de ti, meu irmão. Amém. Luizão, aproveitar que você está com o áudio aberto, faz aquela oração final para abençoar esse povo aí e adorar a Deus em oração aí, por gentileza. Vamos orar então. Santo Pai, poderoso Senhor, glorioso e misericordioso Pai, nós dependemos tanto do Senhor, Pai, até mesmo quando falamos do seu evangelho, quando ensinamos, porque a sabedoria vem do Senhor, o vigor vem do Senhor,
todo o sustento que temos nesta vida vem do Senhor também. Nós agradecemos por todos os livramentos, Pai, porque todos eles também vêm do Senhor. O ar que respiramos vem do Senhor. Tudo que temos vem do Senhor, Pai. Até mesmo a nossa mente, o nosso coração, as bênçãos biológicas, as bilhões e bilhões de combinações biológicas dentro de nosso corpo mostram o milagre da vida que o Senhor dá. Cada sopro de vida que temos, de cada ser humano que existe neste mundo, o Senhor está sempre chamando toda a humanidade, Pai, com seu imenso amor. Impressionante quanto o Senhor nos ama, é algo realmente emocionante. Nos ajude, Pai, a sermos gratos diante do Senhor, na condição de sermos instrumentos do Senhor, amando os nossos irmãos, olhando mais o lado bom dos irmãos, e quando há defeitos e falhas, que possamos corrigi-los com o amor do Senhor, os nossos irmãos, Pai. Nos ajude a sermos servos e últimos, escravos de todos, porque o Senhor Jesus foi assim. Ele veio a este mundo no útero de uma mulher, de uma forma tão simples e humilde, e teve uma vida simples e humilde, sem facilitações em nada, Pai, para mostrar que nós também, quando enfrentamos lutas, nós também possamos viver como ele viveu e atravessarmos as lutas desta vida sem abandonar o Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis e leais ao Senhor em cada palavra que sai de nossas bocas, em cada olhar, em cada pensamento. Nós queremos agradecer pelo momento também que o Senhor nos deu aqui de estarmos juntos como igreja, mesmo longe um do outro, mas juntos em mentes e corações, aprendendo mais da sua vontade. Pai, nos ajude a sermos humildes, uma vez mais clamamos por isto. Nos ajude a termos os olhos do Senhor Jesus, que tinha com toda a humanidade. Ele deu a sua vida por todos nós, Pai. Isso é profundo demais. E ele venceu a morte por nós também, para que venhamos a vencer com ele no batismo e depois na eternidade, para todo sempre com o Senhor, Pai. Vem, Senhor Jesus, vem. Vem, Senhor, para que tudo passe neste mundo e estejamos com o Senhor para toda a eternidade. Esse é meu grande anseio e agradecemos ao Senhor por cada irmão que está aqui, agradecemos amanhã pela mensagem, que o Senhor possa abençoar o Josué com a sabedoria que vem do Senhor, Pai, que todos nós possamos adorar o Senhor com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. No nome santo de nosso Senhor Rei Jesus é que nós lhe pedimos, Pai, nós lhe agradecemos e nós clamamos tudo conforme a sua vontade. Amém, Senhor. Muito obrigado, amados, pela presença de todos. Que Deus possa abençoar a sua noite. Amém. E amanhã tenhamos uma grande adoração. José. Valeu, João.